Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são 2 novelos de barbante lanado Firenze, da Eurofius, na cor 470, que é a cor mostarda. Então, cada novelinho deste, ele vem com 200 gramas. A gente vai utilizar 2. E nós vamos utilizar também metade de um cone de barbante Euro-Roma, também da Eurofius, na numeração 6, na cor amarela. E nós vamos utilizar agulha de crochê 5 milímetros. Então, este barbante lanado Firenze, ele tem várias tonalidades de cores, várias mesclas. Caso você queira conhecer mais tons do barbante lanado, é só você acessar o site da Eurofius, que aparece agora para você, e você vai poder conhecer mais sobre esse fio, que é um fio 100% ecológico, ou seja, não é utilizado tingimento químico na coloração dele, na hora de colorir, para dar esse tom mesclado, porque ele é feito a partir de retalhos de malharia. Então, essa cor que ele tem já é do próprio retalho com que ele foi fabricado. Então, é só você acessar e conhecer mais das cores deste fio e ter mais informações também sobre o barbante lanado. Estes são os materiais que a gente vai utilizar para fazer este trabalho. A primeira dica que nós damos para quem vai fazer uma capa para o tampo do vaso é você fazer o molde da tampa. Então, você pode fazer com EVA. Você encontra EVA em qualquer papelaria. Você pode comprar um EVA, e tirar o molde da tampa ou do vaso, porque assim a sua capa ela vai sair com a medida perfeita, tanto na largura quanto no comprimento, e assim você vai adaptando os aumentos, você vê que aqui ela começa menor e depois ela vai aumentando, alargando um pouquinho até um certo ponto, até o centro, depois do centro ela vai diminuindo novamente, até o final, dando aquele formato oval. Então, uma dica que nós deixamos para que as suas capas elas saiam perfeitas é que você faça um molde assim de EVA com as medidas da sua tampa do vaso, que às vezes umas e outras, dependendo da marca, elas diferem no tamanho e no formato também. Então, você fazendo o molde, ela vai sair perfeita. Você vai começar o seu trabalho fazendo 38 correntinhas, um cordão de 38 correntes como este. Depois de feitas as 38 correntes, você vai trabalhar o ponto X. Então, você vai pegar 2 laçadas na sua agulha, pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, 6 correntinhas, e na 7ª, você vai fazer o ponto X, ou seja, puxando uma laçada, tirando 2 pontos, segurando 3 pontinhos na agulha. Com outra laçada que você pega, você pula 2 pontos, e no terceiro, você puxa uma laçadinha, com outra laçada você tira 2 pontos, com uma nova laçada mais 2 pontos, com a laçada seguinte mais 2 pontinhos, e com uma última laçada os 2 pontos da agulha. Agora, você sobe 2 correntinhas, pega a laçada, volta aqui no encontro das 2 perninhas da parte de baixo do X, bem no meio do X você faz um ponto alto. Então, aqui a gente formou o primeiro ponto X. Você vai trabalhar o ponto X até o final da carreira de correntinhas. Se você tiver dúvidas de como se faz o ponto X, na categoria tipos de pontos do site, temos uma videoaula explicando em detalhes como se faz esse ponto. Feita aqui, então, a carreira de ponto X, ela vai ficar assim. No final, você termina com ponto alto duplo na última correntinha. Agora, você vai trabalhar uma carreira de ponto baixo. Então, você vai subir 2 correntinhas aqui para a próxima carreira. Você vai virar o trabalho. Você vai trabalhar um ponto baixo antes do X, neste espacinho. E 2 pontos baixos no meio do ponto X. Um ponto baixo entre um X e outro. E depois, você vai trabalhando 2 pontos baixos dentro de cada X até o final da carreira. Terminada aqui a carreira de ponto baixo, você faz o último ponto baixo sobre essa correntinha que está ao lado do ponto X, 2 no meio do ponto X e um último aqui na lateral, nas correntinhas do início da carreira anterior.
Agora a gente já vai começar a aumentar a nossa capa, fazer os pontos de aumento. A gente vai seguir com o ponto X aqui no meio, até o final da peça, uma carreira com X, a carreira de ponto baixo, que forma a carreira de repetição para todo o trabalho. E nas laterais, a gente vai aumentando com ponto alto duplo, para ela ir abrindo mais e a gente não ter que mexer aqui na forma do ponto X para aumentar a nossa peça. Então, agora a gente vai começar a fazer os aumentos. Para nós realizarmos o aumento agora, nós vamos subir as 4 correntinhas para começar a carreira do ponto X novamente. Só que antes de fazer o primeiro X, nós vamos fazer um aumento de 2 pontos altos duplos. Então, você vai pegar 2 laçadas na sua agulha, introduzir aqui no primeiro pontinho da base e fazer um ponto alto duplo. Novamente, 2 laçadas na agulha, no mesmo ponto da base, você faz mais um ponto alto duplo. E só agora você vai começar a fazer o ponto X. Então, você vai pegar 2 laçadas na agulha, no mesmo ponto da base, você vai introduzir a agulha, puxar uma laçada e tirar 2 pontos. Agora, você vai pegar outra laçadinha, pular 2 pontos da base e no terceiro, você vai fazer o restante do ponto, puxando uma laçada, com outra laçada você tira 2 pontos, mais uma laçada tirando 2 pontos, outra laçadinha para tirar novamente 2 pontos e a última. Agora, você faz as 2 correntinhas, o ponto alto para completar o desenho do X. Então, a única diferença é que nós aumentamos 2 pontos altos duplos no início da carreira. O restante, ele continua igual, X sobre X. Então, agora você vai trabalhar a carreira de ponto X até o final da sua base. Quando nós chegarmos aqui no finalzinho, quando a gente termina com ponto alto duplo, a gente faz o outro aumento dos 2 pontos no final da carreira também. Então, você vê que ele vai já, abrindo um pouquinho aqui a nossa capa. Quando você estiver terminando a carreira e for fazer o ponto alto duplo para finalizar, você vai fazer, então, o ponto alto duplo, só que você vai fazer aqui mais 2 pontos altos duplos nesse mesmo ponto. 1 e o segundo. Então, a gente fez aqui já um pequeno aumento. Você pode observar aqui que o trabalho ele já vai abrindo um pouquinho. Agora, nós vamos trabalhar a carreira de ponto baixo. Então, você vai trabalhar normalmente a carreira de ponto baixo, subindo 2 correntinhas, virando o trabalho, fazendo aqui um ponto baixo sobre o primeiro ponto alto duplo do aumento, um ponto baixo sobre o segundo ponto alto duplo do aumento. Agora, você começa aquela sequência de pontos baixos que seria só para a carreira de ponto X normal. Um ponto baixo antes do X, para começar, 2 pontos baixos no meio do X e um entre o X e outro. E agora você vai trabalhando 2 pontos baixos no meio do X, um entre um X e outro. Aqui no finalzinho, você vai terminar com os 2 pontos baixos no meio do X, um aqui nesse primeiro ponto alto duplo, um no segundo e um no terceiro, normalmente. Vai ficando assim. Depois que você terminar a carreira de pontos baixos, o seu trabalho ele vai ficando assim. Na terceira carreira de ponto X, a gente não vai aumentar. A gente vai continuar com a mesma quantidade de pontos. Então, agora você vai subir aqui 1, 2, 3, 4 correntes. Você vai virar o trabalho. Você vai pegar 2 laçadinhas na agulha e você vai fazer os outros 2 pontos altos duplos do início da carreira.
E em seguida a gente já começa a trabalhar o ponto X. Então agora, depois de feitos os 3 pontos altos duplos, você vai pegar 2 laçadas na agulha, nesse mesmo ponto de base do último ponto alto duplo que você fez, você faz aqui já o ponto X. Então, você puxa uma laçada, tira 2 pontos, fica com 3 pontos na agulha. Agora, você pega uma laçadinha, pula 2 pontos e no terceiro, você vai completar o seu ponto X. Ó, as 2 correntinhas para subir e o ponto alto para finalizar o desenho do ponto X. Então, se você observar, a gente aumentou os 2 pontos na segunda carreira. Na terceira, a gente não aumenta, a gente segue. Na próxima, a gente vai fazer um aumento novamente. Então, agora você termina a sua carreira normalmente, ponto X sobre ponto X. E aqui no final, você vai terminar com os 3 pontos altos duplos. Terminada a carreira de ponto X, o seu trabalho ele vai ficando assim. Agora, você vai trabalhar a carreira de pontos baixos. Então, você vai subir aqui as 2 correntinhas, você vai virar o trabalho, você vai fazer os outros 2 pontos baixos sobre os 2 pontos de base seguintes e um ponto baixo aqui antes do X. 2 pontos baixos no meio do ponto X e um ponto baixo entre um X e outro. Assim você vai trabalhando até o final da carreira. Depois que você trabalhou a carreira de ponto baixo, você vai subir 4 correntes. Você vai virar o trabalho e nessa próxima carreira, que é a carreira de ponto X, que é a 4ª carreira, nós vamos aumentar um ponto alto duplo. Então, esse aumento ele é feito já aqui nesse primeiro ponto que nós fizemos, que são as 4 correntinhas. Então, nesse mesmo ponto da base, você faz outro ponto alto duplo. Ó. E ele já fica como o aumento inicial da sua carreira. Agora, você trabalha um ponto alto duplo sobre o próximo ponto de base. Outro ponto alto duplo sobre o ponto de base seguinte. Então, observe aqui que ao invés de 3, agora nós temos 4 pontos altos duplos. Agora, você vai pegar 2 laçadinhas na agulha, fazer o primeiro ponto X. Então, nesse mesmo ponto de base do último ponto alto duplo, você começa já fazendo o seu ponto X. Você vai formar aqui o ponto X, ele sempre permanece sobre o ponto X de base. O que a gente vai aumentando são os pontos altos duplos no início e final de carreira. Então, aqui você vê, ó, que a gente já abriu mais um pouquinho a nossa capa, a gente já aumentou mais um pouquinho. Agora, você vai trabalhar a carreira de ponto X até o final. Aqui, você vai terminar com os 3 pontos altos duplos que já tem da base anterior, e no último ponto você vai fazer um aumento de um ponto alto duplo, para ficar com 4 pontos altos duplos também. Trabalhada a carreira de ponto X, você vai terminar com os 4 pontos altos duplos, 2 no último ponto de base. Para a próxima carreira, você vai trabalhar agora a carreirinha de ponto baixo. Então, você sobe as 2 correntinhas, você vira o trabalho. Você vai fazer aqui um ponto baixo em cada ponto alto duplo da base. Ó. Então, são 4 pontos baixos no total. E o próximo você faz aqui nesse espacinho antes do ponto X de base. Agora, você trabalha normalmente a carreira. 2 pontos baixos no meio do X e um entre um X e outro da base. Até o final da carreira, terminando com os 4 pontos baixos sobre os últimos 4 pontos altos duplos da sua base. Então, o seu trabalho ele vai ficando assim.
vez, ele vai abrindo cada vez mais. Depois que você terminar a carreira de pontos baixos, agora para a sua quinta carreira do ponto X, você não vai aumentar nenhum ponto. Então, você vai subir aqui 4 correntes, que equivalem a um ponto alto duplo. Você vai virar o trabalho. Você vai trabalhar aqui mais 3 pontos altos duplos sobre os pontos da base. 2 e 3. E agora você já vai começar a fazer o ponto X. Então, você vai fazer aqui nesse mesmo ponto de base do último ponto alto duplo, você já vai começar aqui o primeiro ponto X, como você vem fazendo nas outras carreiras. Formado o primeiro ponto X, agora você vai trabalhar até o final a sua carreira de ponto X, terminando com 4 pontos altos duplos no final também. Terminada aqui a quinta carreira do ponto X, agora você vai trabalhar a carreira de ponto baixo, apenas como você trabalhou nas carreiras de ponto baixo anteriores. Depois de trabalhar a carreira de pontos baixos, agora para a sexta carreira de ponto X, nós vamos fazer o aumento de um ponto alto duplo. Então, você vai subir aqui as 4 correntinhas. Você vai virar o trabalho. Você vai fazer um ponto alto duplo de aumento já aqui neste primeiro ponto de base, que é o ponto das correntinhas. E agora, você vai trabalhar normalmente os outros 3 pontos altos duplos sobre os pontos de base. Em seguida, você vai começar a fazer o ponto X novamente, como em todas as outras carreiras que nós trabalhamos. Então, veja que nós ficamos com 5 pontos altos duplos no início. E agora, você começa a trabalhar o ponto X, sempre no último pontinho de base que você trabalhou o último ponto alto duplo, você já começa ali o ponto X. No final, você vai terminar também com 5 pontos altos duplos. O último ponto, que é o ponto do aumento, você faz nesse último ponto de base, onde você trabalha o quarto ponto alto duplo. Então, veja que ela já vai abrindo um pouquinho mais. E nós já estamos chegando na metade da nossa capa. Terminada, então, a sexta carreira do ponto X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai trabalhar agora a carreira de pontos baixos, sem aumento. E você vai trabalhar a próxima carreira de ponto X, que é a sétima, sem aumento também. Então, na carreira de ponto X, na sétima carreira que você for fazer, vão continuar aqui 5 pontos altos duplos no início e 5 no final. E é X sobre X. E agora, a carreira de ponto baixo, você vai trabalhar como nós trabalhamos todas as outras carreiras. A única diferença é que aqui você vai ter 5 pontos baixos no início e mais aquele antes do X, e 5 aqui no final. Depois que você terminar aqui a sétima carreira de ponto X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, você vai trabalhar a carreira de ponto baixo, apenas ponto sobre ponto. E na oitava carreira de ponto X, a gente vai diminuir 2 pontos altos duplos, sendo 2 no início e 2 no final diminuídos. Então, agora você trabalha a próxima carreira de ponto baixo normalmente. Para a oitava carreira de ponto X, então, nós vamos começar fazendo as diminuições. Então, você vai subir aqui 4 correntinhas. Você vai virar o trabalho. Você vai fazer agora um ponto alto duplo pela metade, ou seja, você vai pegar 2 laçadas na agulha, introduzir no próximo ponto de base, puxar uma laçada, tirar 2 pontos, puxar outra laçada e tirar 2 pontos. Você vai ficar com 2 pontos aqui na sua agulha. Agora, novamente, você vai pegar 2 laçadas, introduzir aqui no próximo ponto da base, puxar uma laçada e tirar 2 pontos, com outra laçada você tira 2 pontos. Quando você ficar com 3 pontos na sua agulha, você tira todos de uma vez com uma outra laçada. Assim, você tornou esses 2 pontos apenas um. Agora, novamente, para os próximos 2 pontos, você vai pegar 2 laçadas na agulha,
introduzir no próximo ponto de base, puxar uma laçada. Com outra laçada você tira 2 pontos, uma nova laçada você tira mais 2 pontos. Pegamos 2 laçadinhas na agulha, vamos no próximo ponto de base, puxamos uma laçada. Com outra laçada você tira 2 pontos, com mais outra laçada você tira 2 pontos. Quando você ficar com 3 pontos na agulha novamente, você tira todos de uma vez, com outra laçada. Então, agora você passa a ter 3 pontos altos duplos ao invés de 5, porque aqui você diminuiu um e aqui você diminuiu o outro. Então, você ficou com 3 pontos, ó, 1, 2 e 3. Agora, você vai trabalhar a carreira de ponto X normalmente. Ó, começando aqui nesse último ponto que você trabalhou, no mesmo ponto de base, ó, e seguindo com a carreira de ponto X até o final, onde nós vamos trabalhar a outra diminuição. Ó, que nós vamos formar o primeiro ponto X. Veja aqui nós estávamos abrindo, aqui ele já foi, ó, fechando já um pouquinho o seu trabalho. Então, trabalhe até aqui no ponto X, depois nós vamos fazer as outras diminuições aqui no final. Chegando ao final da carreira de ponto X, você vai fazer as outras 2 diminuições. Então, você tem aqui os 5 pontos altos duplos da base. Você vai pegar as 2 laçadinhas, fazer aqui o primeiro ponto alto duplo pela metade. Então, você tira 2, com uma laçadinha você tira 2 pontos, perdão, com outra laçadinha você tira mais 2 pontos. Novamente, outro ponto alto duplo pela metade. Ó, como nós fizemos lá no início. Quando você ficar com 3 pontos na agulha, você tira todos os pontos de uma vez. Ó, novamente no próximo ponto de base, ó, outro ponto alto duplo pela metade, sempre deixando uma laçada dele na agulha. Próximo ponto alto duplo pela metade. Ó, ficando com 3 pontinhos na agulha, você vai tirar todos de uma vez. Então, você acabou de diminuir aqui, ó, os pontos necessários, que eram os 2 pontinhos. Agora, você vai terminar com um ponto alto duplo aqui normalmente. Ó. Então, nós diminuímos no início e no final da carreira, ó, os 2 pontinhos. Agora, nós vamos trabalhar a próxima carreira de ponto baixo, normalmente. Você vai ter 3 pontos baixos aqui no início e aquele antes do ponto X. E aqui no final você vai terminar com 3 pontos baixos. Terminada a carreira de ponto baixo, agora você vai trabalhar a próxima carreira de ponto X, onde você vai diminuir um ponto no início e um ponto no final, dos pontos altos duplos. Então, você sobe as 4 correntinhas normalmente. 1, 2, 3, 4. Você vira o trabalho. Agora, você vai fazer aqui os 2 pontos altos duplos que você tem para fazer, só que fechados juntos também, para diminuir um ponto. Você vai ficar com 2 pontos altos duplos no início e 2 no final. Então, ó, você vai fazer um ponto alto duplo pela metade. Com uma laçada eu tiro 2 pontos, com outra laçada eu tiro 2 pontos e deixo um na minha agulha. Novamente, outro ponto alto duplo pela metade, no próximo ponto, ó, tiro 2 laçadas, tiro 2 laçadas. Quando eu ficar com 3 pontos na minha agulha, eu com outra laçada, tiro todos os pontos de uma vez. Então, agora a gente ficou aqui com 1 ponto, 2 pontos altos duplos, porque aqui a gente diminuiu um ponto, fechando aqueles 2 pontos juntos. E agora, você começa a sua carreira de ponto X e você vai fazer essa diminuição também aqui no final. Você tem aqui os 3 pontos, você vai fazer a diminuição, uma diminuição apenas, então você vai passar apenas aqui para 2 pontos altos duplos. Ó, veja aqui que você foi aumentando e agora você vai fechando para diminuir. Diminuídos aqui, então, os pontos no início e no final da carreira, um ponto apenas, agora você ficou aqui com 2 pontos altos duplos no início e 2 no final. Você tinha 3, você diminuiu um ponto no início e um no final,
então você ficou com 2 pontos altos duplos no início e final da sua carreira. Agora você vai trabalhar a próxima carreira em ponto baixo. Trabalhada a carreira de ponto baixo, agora para a próxima carreira de ponto X, que é a 10ª carreira do ponto X, a gente vai diminuir mais um ponto alto duplo no início e um no final, para ficar com apenas um ponto, que é aquele ponto alto duplo da carreira do ponto X, como nós fizemos aqui na primeira carreira, só um no início e um no final. Então, para a gente fazer a diminuição aqui no início, nós vamos virar o trabalho agora, e nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até o segundo ponto da base. Então, a gente não trabalha aqui o primeiro. E só aqui nesse segundo a gente sobe as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Agora, você já começa o ponto X aqui nesse mesmo ponto de base. Ó. Pulamos 2 pontos. No terceiro, vamos completar o nosso ponto X. E depois, lá no final da carreira, a gente faz a outra diminuição. Só que lá no final, a gente fecha os 2 últimos pontos altos duplos juntos. Ó. Então, aqui ele já vai curvando mais ainda o nosso trabalho. Ó. Você vê que aqui ele foi abrindo, agora ele vai fechando. E você vai trabalhar a carreira de ponto X normalmente. Chegou aqui no final, você tem esses 2 pontinhos no final, que são os pontinhos altos duplos, você vai fazer 2 pontos altos duplos fechados juntos. Então, no final, a gente ensina você como fazer. Agora, trabalhe essa carreira de ponto X. Agora, para você diminuir no final da carreira de ponto X, você vai fazer um ponto alto duplo pela metade, ó, aqui no próximo pontinho da base. Então, você tira 2 laçadas, com outra laçada você tira mais 2 laçadinhas, ficando com 2 pontos na agulha. E no último ponto alto duplo, você também faz aqui pela metade. Ó. Com uma laçada eu tiro 2 pontos, com outra laçada eu tiro 2 pontos. Quando eu fico com 3 pontos na agulha, eu, com outra laçada, fecho todos de uma vez. Ó. Então, você acabou de diminuir aqui o último ponto que faltava. Agora, você vai trabalhar a carreira de ponto baixo, normalmente, um ponto baixo aqui no início, um aqui antes do ponto X, vai trabalhar os pontinhos baixos até o final da carreira, terminando com um ponto baixo no final. Terminada a carreira de ponto baixo, agora nós vamos fazer a última diminuição do nosso trabalho. Então, você vai virar o seu trabalho para começar a próxima carreira. Você vai caminhar com ponto baixíssimo até o segundo ponto da base. Ali você vai subir 4 correntes. Agora, você vai fazer um ponto alto duplo pela metade no próximo ponto de base. Então, com uma laçada você tira 2 pontos, com outra laçada você tira 2 pontos. E no próximo ponto, que fica entre o X, esse próximo ponto da base, você vai fazer outro ponto alto duplo pela metade. Com uma laçada você tirou 2 pontos, com outra laçada você tira mais 2 pontos. Quando você ficar com 3 pontos na agulha, você tira todos de uma vez. Agora, nesse mesmo ponto que você trabalhou o último ponto alto duplo, esse mesmo ponto da base, você já começa o ponto X. Então, você começa aqui com as 2 laçadinhas, fazendo o X pela metade, pulando 2 pontinhos, e aqui no próximo ponto de base, você completa o seu primeiro ponto X da carreira. Então, aqui nessa carreira, você vai notar que a gente diminuiu um ponto X, a gente não fez um X sobre X aqui na próxima, a gente começou sobre o segundo. Agora, você vai trabalhar o ponto X normalmente, ó, que a gente já diminuiu bastante para fechar a nossa capa. Você vai trabalhar aqui até o final. Quando chegar aqui sobre este penúltimo ponto X, aliás, esse último ponto X da base, nós vamos fazer a diminuição do final, que vai ser como nós trabalhamos aqui no início. Então, por enquanto, você trabalha até o penúltimo ponto X de base.
Quando você estiver terminando a carreira de ponto X, você vai ver que sobram aqui, ó, 3 pontos. Então, nesse X, a gente não vai trabalhar outro X sobre ele. A gente vai fazer um ponto alto duplo pela metade no próximo ponto de base. Outro ponto alto duplo pela metade no ponto de base seguinte. Quando você ficar com 3 pontos na agulha, com outra laçada você fecha todos de uma vez. E você vai terminar com um ponto alto duplo aqui nesse último ponto de base. Então, aqui nós terminamos as diminuições e as carreiras de ponto X. Agora, você vai trabalhar mais uma carreirinha de ponto baixo para finalizar. Terminada, então, a carreira de ponto baixo da sua capa, ela vai ficar assim. Ó. Então, agora a gente pode já arrematar essa parte. E agora nós vamos fazer o restante, acabamento e a redinha para a parte de trás. Depois que você faz a parte de cima da capa, você vai fazer a parte da redinha para encaixar na tampa do vaso. Então, você vai pegar o seu fio Firenze, ó, você vai vir aqui no início da 5ª carreira do ponto X, ó, de cima para baixo, de onde você terminou para baixo. 1, 2, 3, 4 na 5ª. Você vai vir aqui no início e você vai emendar o fio e você vai trabalhar o ponto tela. Por último, a gente faz o acabamento. A gente faz 2 nozinhos aqui para prender o fio. Agora, você vai puxar o fio aqui para frente, no caso, nós estamos pelo lado avesso, considerando a última carreira. Você vai subir aqui 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais 2 correntinhas que equivalem ao espaço. E você vai trabalhar aqui o ponto tela. Então, você pode vir aqui na próxima união entre uma carreira e outra, ó, na carreira de ponto baixo, e você pode fazer aqui o outro ponto alto do ponto tela. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Ó. Você vai trabalhando então o ponto tela até chegar aqui do outro lado, na mesma reta da carreira que você iniciou. Você vai trabalhar ao redor chegando até aqui. Quando você chegar do outro lado do trabalho, ó, na mesma retinha de onde você iniciou a redinha, a sua carreira ela vai ficar assim, ela já vai dobrando um pouquinho. Agora, você vai virar o trabalho, você vai subir primeiro 5 correntinhas, 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto e mais 2 correntinhas que equivalem ao espaço. Então, são 5 correntinhas no total a cada início de carreira. Ó, agora, você vai virar o trabalho e você vai fazer ponto tela sobre ponto tela. Ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas. Ó. Você vai trabalhar por 5 carreiras no total. Então, nós já trabalhamos uma, estamos na segunda e depois você vai trabalhar mais 3, para a gente poder finalizar a redinha. Ela vai ficando assim. Depois que você finalizar a redinha, ela vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos arrematar essa parte da redinha e vamos fazer o cordão para passar aqui na última carreira e amarrar na tampa do vaso. Para o cordãozinho que você vai passar aqui entre a última carreira do ponto tela, você vai fazer um cordão normal de correntinhas, de 80 correntinhas no total. E você vai passar aqui pela última carreira. Então, você começa aqui pela parte de baixo, passando por dentro do primeiro quadradinho, pula um, sai no seguinte, pula um lá por baixo, sai no seguinte, pula um aqui por cima, sai no seguinte,
e vai fazendo dessa forma, passando o cordão até o final da carreira. Quando você passar o cordãozinho por toda a última carreira, vão sobrar as pontinhas aqui, que depois, quando você encaixar na tampa do vaso, você vai amarrar. Agora, a gente vai fazer o acabamento da capa, ó, nesta parte aqui ao redor. Toda essa parte ao redor. Então, a gente vai utilizar agora o fio amarelo, que é o fio Euro-Roma. A gente vai usar o barbante Euro-Roma número 6, para fazer o acabamento ao redor da nossa capa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma carreira de ponto baixo ao redor de toda ela. Você vai emendar o fio em qualquer lado aqui do seu trabalho, pode ser aqui no comecinho da base da capa. Ó. Nós vamos emendar aqui no comecinho, fazendo 2 nozinhos para prender. E agora, nós vamos fazer a carreira de pontos baixos, ó. Então, você já prende o fiozinho do início, quando você vai fazendo os pontos. Você pode trabalhar aqui uns 3 pontinhos baixos nesse espaço da lateral da carreira, do ponto alto duplo, e um na emenda na carreira de ponto baixo, ó. Você pode colocar 1 ou 2, dependendo se o seu ponto é muito apertado, para não esticar muito o trabalho. E você vai trabalhar a carreira de ponto baixo ao redor de toda a sua capa. Quando chegar aqui nessa parte, ó, do ponto tela, você vai trabalhar com o ponto tela dobrado, ó, a redinha ela dobra para dentro, e você vai trabalhar aqui nesse espaço, ó, normalmente, os seus pontos baixos ao redor de toda a capa. Ó, nesse espacinho que é do ponto alto duplo. Então, trabalhe agora toda a carreira de ponto baixo. Depois que você trabalhar a carreira de ponto baixo ao redor de todo o seu trabalho, ele vai ficar assim. Agora, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. E você vai trabalhar da seguinte forma: 5 correntinhas para subir. Você vai pular 1, 2, 3 pontos baixos da base. E no quarto, você vai começar uma sequência de 5 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, você repete 5 correntinhas, pula 3 pontos da base e, novamente, 5 pontos baixos. Você vai repetir essa sequência ao redor de toda a sua capa. Terminada essa carreira com as bases de correntes, você vai finalizar com o grupo de 5 pontos baixos e vai fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, você vai subir aqui 2 correntinhas, você vai trabalhar 7 pontos baixos em cada base de 5 correntes. Então, 1 nós já temos aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixos. E sobre os 5 pontos baixos da base, você vai trabalhar 4. Então, você vai trabalhar nestes espacinhos entre os pontos baixos da base. 1, 2, 3 e 4. Ó, então, ele vai ficando assim: 7 pontos baixos na base de 5 correntes e 4 sobre os 5 pontos da base, sendo feitos os 4 nos espacinhos entre cada ponto baixo de base. Terminada aqui essa carreira do acabamento, que é a penúltima, agora nós vamos fazer a última carreira do acabamento da nossa capa. Então, você vai terminar a carreira aqui com um ponto baixíssimo, na segunda correntinha, daquelas 2 que você, ó, que você fez no início. Você termina com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer a última carreira do nosso acabamento. Então, agora, você vai subir aqui 2 correntinhas. Você vai pegar uma laçada na sua agulha. Você vai pular 2 pontinhos da base. Então, é este que você fez as 2 correntinhas e o segundo. Aqui no terceiro, você vai fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço. No próximo ponto de base, um ponto alto.
uma correntinha de espaço e no outro ponto de base mais um pontinho alto. Então, a gente pula 2 pontos baixos do início, 2 do final. Agora, você faz 2 correntinhas de espaço, pula esses 2 pontinhos aqui do ladinho, são os pontos baixos, e no terceiro, você vai fazer um ponto baixo, nesse espacinho entre um ponto e outro, o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo. Então, sobre os 4 pontos baixos da base, agora nós vamos ter 3. Você vai agora fazer 2 correntinhas novamente, pular 2 pontos baixos da base. No terceiro, você começa novamente, ó, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e novamente o terceiro ponto alto. Ó. Agora, você vai fazer 2 correntinhas de espaço, pular 2 pontos da base, no próximo espacinho aqui entre um ponto baixo e outro, você vai fazer um ponto baixo, o segundo ponto baixo no segundo espaço e o terceiro ponto baixo no terceiro espaço. E você vai recomeçar os pontos altos agora sobre essa base de pontos baixos. O acabamento ele vai ficando assim. Depois que você terminar o acabamento na sua capa, ela vai ficar desta forma. Então, agora, depois que você fizer os 3 pontinhos baixos aqui no final para terminar a carreira, você fecha com ponto baixíssimo na primeira correntinha que você fez. Ó. E você arremata e corta o fio, que nós já cortamos. Ó. Antes de você cortar, é sempre bom, ou você corta e deixa um pedacinho, ou antes de cortar, ó, você deixa um pedacinho aqui para esconder, para não cortar logo no arremate, e só depois você corta totalmente o fio. Sempre escondendo e acabando com a pontinha para o lado avesso do acabamento. Agora, você pode cortar o fio do início, o fio do final, e a sua peça ela já está pronta. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz a capa para a tampa do vaso do jogo de banheiro Firenze, um modelinho de capa exclusivo criado pela nossa equipe.